Sejam todos bem-vindos ao Descomplica aí, Profissionais da Saúde. Hoje nós iremos falar sobre o autônomo, como um médico ou qualquer outro profissional da saúde pode trabalhar como autônomo. Nós vamos falar o que é o autônomo, com exemplos, vamos falar sobre a tributação e as obrigações. Antes da gente dar continuidade, eu quero apresentar para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, que a Menorá Soluções Estratégicas é uma empresa especializada em contabilidade para os médicos e profissionais da saúde. E justamente por isso que nós criamos essa série, para simplificar, para clarear, demonstrar para o profissional, aquele que está formando agora e que tem muitas dúvidas sobre a sua vida financeira, sobre o fisco, sobre a sua vida contábil e como que ele pode atuar, porque sabemos que ele está preparado para cumprir e vender a sua profissão, mas sabemos que isso, a parte burocrática do negócio dele, não é explicado na faculdade. E é justamente por isso que nós montamos esse quadro, não só para os iniciantes, mas também para aquele médico que já vem atuando há algum tempo, mas que vai pagando os impostos, mas não entende bem o que ele em qual enquadramento ele está, quais são os impostos devidos. Então esse quadro é justamente para falar para você, médico, e você, demais profissionais da saúde, para demonstrar para você o que você precisa e qual é a melhor opção no seu caso. E vamos logo para o que interessa. Então vamos iniciar com o que é o autônomo. Gente, o autônomo é aquele profissional, vamos dar um exemplo aqui de um médico dermatologista. Então ele formou, e fala assim, eu não quero trabalhar de empregado e eu não quero montar uma pessoa jurídica ainda, eu não sei como que como que vai ser, eu quero montar o meu consultório, eu quero trabalhar sozinho. Aí ele vai lá, ele aluga um espaço, ele coloca uma recepcionista ali na recepção, ele vai, monta o consultório dele, monta a sala de procedimentos e começa a atender, certo? Então ele vem o paciente, ele atende, vem outro paciente, ele atende. A partir do momento que ele alugou a sala, ele já começa a ter despesas. Aí ele fala assim para a secretária, olha, você vai anotar tudo aí para mim, o quanto que eu recebi, o quanto eu paguei. E ali a secretária dele vai fazer. O João foi lá, pagou no Pix, entrou no banco. A Luísa foi lá, pagou em dinheiro, ela pôs. Comprei lanche pro café. Hoje eu fiz uma doação. Hoje eu paguei a água. E ali decorre o mês, certo? Então ele tem aquele caderninho lá onde a secretária dele demonstra e vira assim, doutora Keila, vamos acertar o mês aqui. A senhora atendeu X, Y, C, tá batendo com a nossa agenda e foi pago água, luz, telefone, a compra do seu jaleco, nós compramos tanto de insumo, e ali você vai descrever, certo? Chegou no começo do mês subsequente, você fez um resumo, ali você chegou. Quanto que você recebeu de receita, e quanto que você teve de despesa. Aí recebi 10 mil de receita e eu tive 6 mil
de despesa. Aí você chegou num lucro, né? Te sobrou no bolso R$ 4.000. Você já pode, nisso já iniciou o mês, você pode só continuar o mês e anotar nesse caderninho? Não, você não pode fazer isso. A Receita Federal, ela exige que quem trabalha como autônomo, ele é obrigado a tirar uma selfie, igual a gente tira em tudo que a gente vai, e demonstrar para ela. Ela pega vamos chamar, ele chama carnê-leão. Vamos supor que ele é o teu celular que tira a selfie. Aí lá no carnê-leão você vai demonstrar do mesmo jeito que você pôs no seu caderninho, no seu livro caixa, né? Neste livro caixa, você pôs receita e despesa. Você vai pegar no carnê-leão e vai demonstrar CPF por CPF. Se você atendeu alguém que era pessoa jurídica também, e o tanto que você pagou de despesa. Só depois que você fez isso, que o seu mês fechou. Você não pode ir atendendo. Você tem que pôr no seu livro caixa, anexar ali todos os recibos que você deu que você entregou para o seu paciente e colocar todos os recibos de tudo que você pagou. Aí você fez o seu livro caixa, pôs o resumo, anexou todos os recibos e guardou. Aí você vai lá no carnê-leão e tira a selfie. E põe lá todo o CPF, todas as despesas. Aí o carnê-leão vai te falar quanto que você tem que pagar de imposto. Dito isso, você pode estar se perguntando, dentro do exemplo que nós vemos. Então, eu vou pagar sobre R$ 4.000, porque eu coloquei R$ 4.000 no bolso? Não. Antes de você saber quanto que você vai pagar de imposto, você tem que entender o que é despesas dedutíveis e o que é despesas comuns, tá? O que são despesas dedutíveis? É tudo que é inerente à sua profissão. Vamos exemplificar. O aluguel é dedutível. A luz, a água, toda luz e toda água não, só a que é do consultório. O telefone do consultório, a internet. Vamos supor que você tem tá usando muito, no escritório tem aquele robozinho que atende no telefone, a tua secretária está ocupada, ele vai e atende e direciona para a tua secretária. Pode ser dedutível. O jaleco que você usa, todo o insumo que é usado nos procedimentos. Esses são despesas dedutíveis. Ela está relacionada ao atendimento do paciente. Ela tem que existir para você poder realizar o atendimento. O que não é dedutível? A roupa que você compra para você sair de casa, o combustível que você usa para chegar no seu consultório, o teu telefone particular. Isso não pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Deixando isso claro, a gente passa para quais os impostos um autônomo vai pagar. Ele paga o imposto de renda e o INSS. Quais são as características do imposto de renda? Ele é um imposto mensal, a alíquota dele vai de 7,5% até 27,5%, que ele não passa para frente, não entendi. Como que eu sei qual a alíquota? Por que tem essa diferença grande entre uma e outra? Isso vai depender do seu faturamento,
do quanto você tem de despesas dedutíveis e qual o valor do INSS que você vai pagar. Só depois de receita, menos despesa, menos INSS pago, que você chega e vai descobrir qual que é a alíquota que você vai pagar. Mas isso nós vamos falar detalhadamente mais para frente um pouco. Vamos só entender as características. Então, a base de cálculo eu acabei de falar. E a dedução nada mais é do que o INSS que você paga, certo? Então, beleza. Mas aí o governo põe uma regra. Qual dedução que você vai utilizar? Você sempre vai utilizar a que é mais benéfica para você, médico. Isso também nós vamos explicar um pouco mais à frente, mas é só para você entender as características. E o INSS, Keila? O INSS, a característica dele é mensal, ele é um imposto mensal, né? Você paga ele mensalmente. A alíquota dele é de 20% ou 11%, quando você é autônomo, tá? E qual que é a base de cálculo dele? Então, a base de cálculo dele inicia em um salário mínimo, que hoje é 1.412, e o teto, o maior valor é 7.786,02, certo, Keila? E para que serve o pagamento do INSS? O pagamento do INSS, ele serve para te resguardar. Resguardar? Como assim? Ele serve na sua velhice, que é a tua aposentadoria, ou você aposenta por idade ou por tempo de contribuição. Ele te auxilia quando você sofre um acidente, que é o famoso, ou adoece, que é o auxílio doença. Ele auxilia a mulher quando ela tem neném, ela vai receber o auxílio maternidade, ou ele auxilia quando o médico pagou e faleceu. Ele vai auxiliar ou a esposa e ou os filhos dependentes, certo? Então, passamos pela característica por cada imposto e cada característica. Agora, eu acho importante a gente falar um pouco mais sobre o INSS, as vantagens e as desvantagens. Quais são os planos existentes hoje para o recolhimento do INSS? Existe o plano tradicional, vamos chamar assim, e o plano simplificado. Vamos iniciar com o plano tradicional. O plano tradicional é aquele que você faz a opção de pagar 20% em cima do piso, que é 1.412, ou o teto, não ou. Você pode pagar dentro do piso até o teto, você pode recolher o valor que você quiser. 20%, desculpa, gente, sobre o valor que você quiser, certo? Só que o máximo que você vai conseguir é sobre 7.786,02. Qual que é a vantagem desse plano? Primeiro, é que você tem direito a todos os benefícios previdenciários, todos aqueles que eu citei anteriormente. E também a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, existe a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Quem paga os 20%, ela tem direito às duas, tá? E qual é a vantagem de pagar acima de um salário mínimo? É porque quanto maior você recolher, uma base de cálculo maior, melhor vai ser o valor de quando você vai aposentar, tá? Dito e explicado o plano tradicional, vamos falar do plano simplificado,
que nada mais é você pagar a alíquota de 11%. Qual que é a diferença? Você pode pagar 11%, mas não pode pagar 11% em cima de qualquer valor. Tem que ser sobre o salário mínimo. Se você paga 11% sobre o salário mínimo, a tua aposentadoria vai ser um salário mínimo. E qual é a outra desvantagem? Você vai ter direito a todos os benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, muda-se do tradicional para o simplificado, muda a alíquota, muda a base de cálculo, muda o valor da sua aposentadoria e muda no tradicional você tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, no simplificado não. Só que é importante a gente mencionar a reforma tributária. Por quê? Porque com a reforma tributária, quem começou a contribuir depois do ano de 2019, ele automaticamente nunca mais vai aposentar por tempo de contribuição. Então, vamos dar um exemplo. Um médico que... vamos pegar o exemplo nosso, né? Esse dermatologista que a gente citou anteriormente, se ele formou e começou a exercer a sua profissão em 2020, por contribuição ele não vai conseguir aposentar mais, certo? Então, talvez você vai falar, então não compensa pagar os 20%. Aí você pesa. Você quer uma aposentadoria de um salário, lá quando você tiver a idade para aposentar, ou você quer um valor um pouco maior? Aí quem começou a pagar depois de 2019, ele tem que saber quanto ele quer receber. Aí ele não vai apegar mais na aposentadoria por tempo de contribuição, porque ele já sabe que só vai aposentar quando ele tiver a idade certa de aposentar. Terminando o INSS, nós vamos passar para as declarações obrigatórias. Então, o autônomo, ele é obrigado a fazer o carnê-leão, que a gente começou a falar dele ali atrás, e a declaração de pessoa física. Agora, nós vamos falar sobre a característica do carnê-leão. Ele é mensal, como nós já dissemos anteriormente. Quem é obrigado a declarar é toda pessoa física residente no Brasil que ganha acima de R$ 2.259,20. Então, todo profissional da saúde que trabalha como autônomo, se ele ganhou acima deste valor, ele é obrigado a fazer a declaração, a declarar o carnê-leão. O carnê-leão, ela é feita na web, né, no próprio site da Receita Federal, e ele, demonstra, é a selfie do teu livro caixa. Lá você vai falar tudo. Recebi tanto, paguei X de INSS. Aí você chega na base de cálculo que vai ser apurado o imposto. Ele vai e te dá o valor que você tem para pagar. Você vai lá, imprime e você tem até o último dia do mês subsequente para recolher o imposto de renda. Beleza, Keila. De janeiro a dezembro você veio, atendeu, pagou, fez o carnê-leão. Atendeu, pagou, declarou o carnê-leão. Fechou dezembro, você chegou em janeiro. Fez todo o balanço do ano e chegou no valor do ano. Aí, você vai para a declaração de pessoa física, que é aquela declaração que tem o prazo até 31 de maio do mês subsequente. Ela é anual.
Keila, mas eu já fiz mensal. Por que eu ainda tenho que ir lá e declarar anualmente? O governo já tem todas as informações. Ele tem a informação do teu carnê-leão, da tua profissão, mas ele não sabe quanto que você pagou para você como pessoa, para o seu dependente. Então, a declaração de pessoa física nada mais é do que um ajuste. Você procurou o contador para fazer a tua declaração de imposto de renda, ele vai lá, baixa o seu carnê-leão. Aí, ele baixou o teu carnê-leão para dentro da sua declaração de pessoa física. Aí ele declarou se você tem aplicação, ele declarou se você comprou algum imóvel, ou se você comprou algum carro, se você tem algum financiamento, quanto que você fechou de extrato no final do ano. Você teve que ir no cardiologista. Aí você vai lá e declara que você foi. A sua esposa fez o pré-natal, você declarou. Você arrumou um dente, você foi lá e declarou. Você fez uma pós-graduação, você foi lá e declarou. O seu filho fez aquele primeiro ano de acompanhamento com o pediatra, você foi lá e declarou. Você pagou um plano de saúde, declarou. E assim sucessivamente. Aí o governo tem todas as informações. Você tirou outra selfie. Ele tem a selfie do teu consultório e agora ele tem a selfie sua e da sua família. Beleza. Aí o que ele faz? Ele pega tudo que sobrou do teu consultório, ele abate os médicos, dentista, escola. Aí ele chega na base de cálculo da sua pessoa física, ali na sua declaração. Ali, naquele momento, depois que você declarou tudo, a declaração vai falar assim, olha, você pagou mais do que deveria. Vamos supor que você tenha pago R$2.000 de imposto de renda. E quando você faz o ajuste, você chega à conclusão que você deveria ter pago só 1.000. Aí você chega na famosa restituição de imposto de renda. Você pagou durante o ano mais do que você deveria pagar. Então você informa ao governo que você quer restituir o que você pagou a mais. Mas também você pode chegar que pagou menos. Aí você vai emitir o DERF e pagar a diferença. Certo? Ou lá pode chegar à conclusão que o que você recolheu foi o suficiente, não precisa nem restituir nem pagar. Então, por isso que a gente fala, declaração de pessoa física é um ajuste, entendeu? Ele ajusta o que foi feito durante o ano. Tanto, no caso que nós estamos dando o exemplo do consultório, né, do autônomo, com a pessoa física dele, certo? Então, nós temos essas duas declarações, carnê-leão e declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, vamos entender um pouco como que o governo chega no valor que você tem para pagar, certo? Então, a tabela do imposto de renda é essa daí, A primeira faixa é quem ganha até R$ 2.259,20. Ele não paga imposto. Aí vem a segunda faixa, a terceira faixa, a quarta faixa, a quinta faixa. A segunda faixa é quem ganha de R$ 2.259,01 até R$ 2.876,65. Então, ele vai pagar uma alíquota de 7,5%. Então, como assim, Keila? Receita menos despesas dedutíveis. Você chegou no rendimento tributável, tirou o INSS que você tinha pago, você chegou na tua base de cálculo. Você vai ver em qual dessas faixas você encaixa,
você vai chegar na alíquota. Chegou na alíquota, você tributa, antes de você pagar, ele tira essa terceira coluna, que é a dedução. Aí sim você chega no valor que você vai recolher mensalmente. Então, o raciocínio da Receita Federal é essa. E essa tabela é a que está sendo usada hoje. Então, agora, nós vamos passar pela tabela do INSS. No caso do autônomo, só existe duas alíquotas, correto? A de 11% que é sobre 1.412 e o 20% que você pode recolher de 1.412 até 7.786,02. Então, o mínimo de 20% é 282,40 e o máximo 1.557,20. E a de 11, apenas 155,32. Certo? Então, gente, teoricamente, eu passei por tudo que eu poderia passar. Então, agora nós vamos para a prática, porque é melhor para fixar, para gravar, entender, certo? Então, nós vamos para o primeiro exemplo, o exemplo número 1. Lembra que a gente estava falando daquele médico dermatologista? Então, aqui ele atendeu 50 pacientes a R$200, ele totalizou R$10.000 de receita. E ele pagou durante todo o mês, no caso aqui do exemplo janeiro, R$4.990. Quais foram as despesas que ele teve? Água do consultório, a luz do consultório, o telefone do consultório, o celular do médico, particular do médico, o aluguel, o insumo para os procedimentos, cursos e revistas de atualização profissional, internet do consultório, a secretária e os seus encargos, o combustível para a locomoção da casa dele para o consultório e os jalecos usados para o atendimento do paciente. Então, totalizou os R$4.990. Então, se a gente pegar 10.000 menos 4.490, a gente chega num lucro, né, de 5.010. Você pegou e colocou no bolso isso. Você vai pagar o seu imposto sobre 5.010? Agora você já tem conhecimento. Não. Você vai separar as suas despesas, que é exatamente o que o Carnê Leão faz. Ele separa o que é dedutível do que é não dedutível. Então, dentro desse nosso exemplo, 4.490 são despesas dedutíveis. Você não consegue exercer sua profissão sem isso. Então, chegou o momento que o Carnê Leão separa as despesas dedutíveis das despesas não dedutíveis. Então, ele pega o que é dedutível, que é aquela que você precisa para exercer a sua profissão, e aquela que não. Então, no nosso exemplo, 4.490 são despesas dedutíveis e R$500 são despesas não dedutíveis. Aí o Carnê Leão foi lá e separou. Aí ele chega no teu rendimento tributável. 10 menos 4.490, você teve um rendimento tributável de 5.510. Certo? Aí o que ele faz de novo, Carnê Leão?
Ele pega o teu 5.510 e a nossa dermatologista fala assim, olha, eu quero aposentar com um valor bom. Então, eu vou pagar 20% sobre o teto. Então, ela foi lá e recolheu o INSS dela sobre 1.557,20. Então, o que a Receita faz? Então, o que a Receita faz? Ela pega 1.510 menos 1.557,20, ele chegou num valor de 3.952,80, certo? Então, vamos voltar na tabela? 3.900, ela tá na terceira faixa, tá vendo? Tá entre 3.700 e 4.600. Então, a alíquota dela é 22,5. E a dedução que ela vai poder abater do valor apurado é 662,77. Então, vamos ver como que o carnê-leão funciona? Ele vai pegar 5.510, que é o teu rendimento tributável, ele tira o 1.557,20, que é o INSS, ele chega no valor de 3.952,80. Então, ele já chegou na alíquota. Ele pega 3.952,80, ele multiplica por 22,5%, ele chega num valor de 889,38. Aí ele tira o valor que o governo permite você deduzir desse valor, que é o 662,11. Aí chegou no valor que você tem que recolher. Nesse exemplo, você vai recolher um DARF até o último dia útil do mês de R$ 226,61. Então, neste exemplo, gente, apesar da alíquota da dermatologista ser 22,5%, o que ela efetivamente pagou de imposto de renda foi 4,11% do rendimento tributável. Certo? Então, nesse exemplo, foi assim. Vamos para um segundo exemplo. Para quê, Keila? Para você entender cada coisa que eu expliquei anteriormente. As receitas do segundo exemplo é a mesma dermatologista que faturou R$10.000 e que pagou R$4.990 de despesas durante o mês. Separou as despesas dedutíveis das despesas não dedutíveis e chegou no rendimento tributável que é o mesmo do exemplo anterior, 5.510. Keila, mas por que você está repetindo a mesma coisa? Para eu exemplificar se ela fizesse a opção de recolher 11% sobre o salário mínimo, recolher apenas R$ 155,32. Aí, gente, mudou tudo. Por quê? Porque aí ela chega num rendimento, numa base de cálculo de 4.945, certo? Então, vamos voltar na tabela? Ela já pulou da terceira faixa da quarta faixa para a última faixa. Entendeu? Só um minuto agora. O celular tocou. Então, ela mudou para a última faixa. Então, ao invés dela tributar 22,5, ela já passou para a alíquota de 27,5. Então, ela chegou num valor de R$ 1.359,92. Só que, consequentemente, sobe o valor de dedução, que vai para de 662, ele vai para 896. Então, o valor que ela vai ter que pagar no último dia
útil do mês subsequente é R$ 463,92. Então, mesmo a alíquota dela sendo 27,5%, a alíquota efetiva é de 8,41. Keila, mas você errou no exemplo. Ela recolheu R$155, você deduziu 464. Não, gente, eu não errei. Lembra da característica do imposto de renda que ele fala assim: vai ser utilizada a dedução mais benéfica para o contribuinte. Então, o governo fala, se a dedução mais benéfica é o 554,80 que eu permiti, se você recolheu INSS menor que isso, você vai beneficiar do 464,80. Se for o contrário, sempre você vai usar a que for melhor para você, certo? Então vamos agora para o terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, a dermatologista atendeu 150 pacientes a R$200. Só um minuto, gente. Então, nesse terceiro exemplo, a dermatologista, ela atendeu 150 pacientes a R$200. Então, ela totalizou um faturamento de 30 mil no mês. Consequentemente, as despesas dela aumentaram. Então, ela teve uma despesa de 140 mil. As descrições das despesas foram as mesmas, só o valor que foram maiores. Então, nesse exemplo, as despesas dedutíveis dela somaram 6.840 e as não dedutíveis 1.300. Então, o rendimento tributável dela nesse mês foi de 23.160, que é a receita menos as despesas dedutíveis. E ela, ganhando bem, eu vou pagar o teto. Então, ela pagou 20% sobre o valor que ela queria. Sobre o valor de 7 mil. Então, ela vai recolher de INSS 1.557,20. Mas, mesmo você tirando, você já sabe, diante dos exemplos citados, você já sabe que ela está na última faixa. Então, ela tem direito de deduzir 896. Então, vamos para o cálculo deste exemplo. O que o Carnê-Leão faz? 23.160 mil menos 1.557, ele chega numa base de cálculo de 21.602,80. Multiplica o 27,5%, então ele chega num valor de imposto de renda de 5.940,76. Ele deduz o valor de 896. Então, neste exemplo, a dermatologista vai pagar uma guia, um DERF, no valor de 5.044,76 de imposto de renda, que vence no último dia útil do mês subsequente. Nesse exemplo, mesmo ela pagando a alíquota de 27,5%, ela pagou uma alíquota efetiva de 21,78%. Então, eu acho que diante desses exemplos, deu para vocês notar que quanto maior o seu faturamento e menor as suas despesas dedutíveis, maior vai ser a sua alíquota. Quanto menor o faturamento e as despesas dedutíveis, menos você vai pagar de imposto. Então, nesse quadro de hoje, eu mostrei para vocês que existe 2 impostos
Um é o imposto de renda, o outro é o INSS. Existe duas declarações, Carnê-Leão e declaração de imposto de renda. Mostrei como que é o raciocínio da Receita Federal. E diante de todos os exemplos, vale ressaltar que quanto maior o INSS que você pagar, ele abate diretamente na sua base de cálculo. Então, um autônomo ele deve medir se ele deve pagar. Ele tem que pesar, né? Ele tem que ter ciência. Qual que é melhor? É pagar o INSS para mim em algum tempo ser beneficiado ou pagar o imposto de renda? Ok? Outra coisa que eu quero deixar claro antes de finalizar: tudo tem que ser documentado, tanto suas receitas quanto principalmente suas despesas, ok? Aí você vai falar assim, Keila, você me indica o autônomo? Tudo depende, gente. Tudo depende do teu faturamento. E o que eu quero falar para vocês, não tome decisão nenhuma por enquanto, até que a gente finalize o Descomplica Aí. Lá você vai entender em que momento você está, o que é melhor para você naquele momento, o que é melhor. Continue nos acompanhando. Volte a nos assistir. Um outro episódio onde nós vamos falar da CLT é no próximo dia 16 de setembro. Ele vai ao ar no canal do YouTube às 19h30. Então, não deixe de acompanhar a nossa série. Eu tenho certeza, você médico, você profissional da saúde, eu tenho certeza que se você acompanhar cada um dos episódios, no final você vai entender cada imposto que você paga e qual a melhor opção para você. Muito obrigado por ter nos assistido. Se for possível, você curte o nosso áudio. Se ele foi bom para você, inscreva no nosso canal e espero ter ajudado. Se ficou, depois de todos os exemplos, alguma dúvida, você pode clicar no formulário abaixo que ele vai ser direcionado ao nosso atendimento automático. Você põe lá a sua dúvida que nós iremos responder para você em até 48 horas. Tchau!